Uma das características que permitiu Jesus ser um ser humano perfeito foi a sua capacidade de reconhecer sua humanidade. Por isso que o tema de nossa mensagem nesta manhã é reconhecendo sua humanidade. Há poucos dias atrás, no mês de setembro, nós vivenciamos o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um período de conscientização a respeito sobre o suicídio, sobre depressão. Nós estamos agora, Outubro Rosa, que também é um período de conscientização a respeito da prevenção de câncer de mama. Mês que vem, nós vamos vivenciar o Novembro Azul. E aí estamos mais uma vez numa campanha de prevenção com relação ao câncer de próstata. Todos esses meses coloridos, né, nos ajudam a nos lembrarmos de que precisamos cuidar de nós como seres humanos que somos seres humanos com defeitos, com falhas, com erros, sujeito a dores, sofrimentos, a perdas, a enfermidades, e que, portanto, precisamos ter essa consciência e buscarmos ajuda de profissionais, de médicos, de psicólogos, de pessoas da área, para que nós possamos superar muitas dessas enfermidades. E uma vez que elas são detectadas, descobertas antecipadamente, é mais fácil tratá-las e resolvê-las. Por isso que acho que esse tema e essa mensagem de hoje nos ajudará muito diante desses meses que vivemos de conscientização de nossa própria fragilidade. Jesus foi esse ser humano que reconheceu a sua humanidade. E eu quero mostrar que Jesus, ele reconheceu a sua humanidade diante o luto. E aí quero convidar você a ler comigo na tela em Mateus capítulo 14, versículo 13. E eu vou ler somente a primeira parte do verso. Diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus ouviu algo que o fez se retirar para um barco. O que Jesus ouviu? Ele tinha acabado de receber a notícia de que seu primo, João Batista, havia sido decapitado por Herodes. Jesus não participou do sepultamento de João Batista. A Bíblia nem menciona se houve esse sepultamento. Ele não teve a oportunidade de se despedir do primo, amigo, profeta João Batista. E acredito que qualquer um de nós que aqui estamos, ao recebermos a notícia da morte de um parente, de um amigo, de um colega mesmo de trabalho, imediatamente somos tomados por uma dor no coração. Parece que algo nos é arrancado e nos sentimos impotentes, incapazes de mudar a situação, de transformar aquela notícia em algo bom. E então, só nos resta chorar diante a morte e pedir a Deus consolo e forças para continuar a jornada. Agora, pensa comigo, como você acha que Jesus se sentiu diante a morte de João Batista? Sendo ele primo,
sendo ele um amigo, aquele que antecipou, preparou o caminho dele, qual foi o sentimento que tomou o coração de Jesus? O texto nos ensina que Jesus precisou se retirar para um lugar deserto. E por isso, ele tomou um barco para se distanciar da multidão que o seguia. Jesus precisou de um tempo para si mesmo. Ele precisava passar pelo luto. Ele precisava assimilar aquela perda. Jesus reconheceu sua própria humanidade diante a morte de João Batista. Possivelmente, seu desejo era ir lá e ressuscitar João Batista. Ele poderia fazê-lo, diferentemente de nós, que não temos poder algum. Mas isto significaria abrir mão de sua humanidade. Jesus, então, assume essa dor, assume a perda de João Batista, assume o luto, pois ele sabia que essa era a vontade de Deus para a vida de João Batista. Era necessário que João Batista saísse de cena e ele, Jesus, crescesse, se tornando o ator principal da história da humanidade. E precisamos então aprender com Jesus que é necessário enfrentarmos muitas vezes o luto, encararmos o que nos faz sofrer. O fato de sermos cristãos, de crermos em Deus, não nos isenta da dor, do sofrimento, da perda, não nos isenta do luto. O luto pode ser a perda do seu emprego, do seu ministério, do seu casamento, do seu filho, da sua filha, da sua saúde. Pode ser até o pet, né? Seu cachorrinho, seu gatinho de estimação. A perda da casa que você lutou para pagar, comprar e que foi tomada porque não tinha como pagar, ficou desempregado. O luto pode ser causado por diversas coisas que a vida proporciona, que não estão nos nossos planos, e quando nós percebemos é arrancado de nós e nos causa esse sentimento de impotência. Várias são essas causas que nos traz agonia, que nos leva a nos sentir deprimidos. E ser cristão não significa viver no paraíso, neste mundo presente. Muitas pessoas pensam que por ser cristão, não podem reconhecer sua humanidade. O que eu quero dizer é que não podem reconhecer suas fraquezas, as suas dores, suas agonias. Dizer que está doendo é um pecado, porque afinal de contas eu sou o homem da fé, a mulher da fé. Jamais, né, vou me abalar. Jesus não tentou afogar a sua dor. Jesus não tentou fingir que não estava doendo. A negação da dor não tira a dor, mas transforma você num mentiroso. No Getsêmani, Jesus pediu para Pedro, Tiago e João orarem com ele,
Jesus não escondeu a sua agonia, o seu sentimento diante deles. Jesus não ficou negando sua dor. Não é assim que nós lidamos com a dor, com a depressão, com o sofrimento. Não é negando, não é fingindo que aquilo não existe, que aquilo vai deixar de existir. Pelo contrário, precisamos reconhecer nossa humanidade, precisamos buscar ajuda e, se necessário, ajuda de profissionais, pois estes também foram dados por Deus para o nosso próprio bem.